Girassol, Jornal Sexta-feira, boa noite, bem-vindos. Governo estendeu o processo de início do reajuste dos salários na função pública para até fins do primeiro trimestre deste ano. Transferências sociais monetárias, mais de 23 mil famílias em situação de vulnerabilidade na província de Cabinda vão beneficiar de apoio do Coenda. Materiais de construção, preços altos no mercado e a baixa expectativa dos munícipes no que diz respeito à realização do sonho da casa própria. Tráfico de criptomoedas. SICA encerrou nesta sexta-feira em Luanda estaleiro com mais de 2 mil processadores. Benguela e Cabinda, cidadãos libertados à luz do indulto decretado pelo Presidente da República. Guerra no Médio Oriente. Médicos em Gaza denunciam ordem de retirada do único hospital a funcionar. São as notícias no Girassol Jornal. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Com a entrada em vigor da nova divisão político-administrativa do país, o município de Luanda deixou de existir. A província passa agora a contar com 16 municípios e 13 comunas. As localidades de Mussulo, Mulevos, Quilamba e Ogiaenda passam a categoria de municípios. A nova divisão político-administrativa da capital de Angola faz renascer municípios que outrora ostentaram esta categoria. Trata-se da Samba, Sambizanga, Maianga, Rangel e Ngombota. Noutro sentido, cria novos municípios, nomeadamente Mussulo, Mulevos, Quilamba, Ogiaenda e Ucamama. Mas uma das maiores alterações trazidas pela lei que está em vigor desde as 0 horas do dia 1 de janeiro deste ano é a extinção do município de Luanda, como explica Kalunga Kisanga, vice-governador de Luanda para a área técnica e infraestruturas. Que o município de Luanda, depois da comissão administrativa, deixa de existir, então, um município com denominação de Luanda. O que era, noutrora, gestão do município de Luanda vai assumir-se em termos territoriais com aquilo que outrora também era o distrito da Ngombota. Em termos de gestão de espaço, o que se pode aproximar ou olhar o que era Luanda hoje passa para o município da Ngombota. As áreas de intervenção serão praticamente as mesmas, com apenas a denominação de Luanda que deixa de existir. Por enquanto, todos os serviços prestados pela extinta administração municipal de Luanda continuam disponíveis no mesmo edifício. Kalunga Kisanga esclarece, no entanto, que determinadas tarefas estão sob responsabilidade do governo provincial de Luanda. O cidadão que habita, que sempre tratou das suas situações no espaço físico da dependência do município, então, de Luanda, ele vai continuar, neste momento, se tiver uma necessidade, vai endereçar a sua solicitação na infraestrutura física que funcionou como Luanda. A depender da necessidade da sua solicitação, este processo pode ser tratado a nível do governo provincial. Nós estamos a falar a depender do que o cidadão vai solicitar. Imaginemos que ele queira solicitar a título de emergência. Vamos analisar que haja alguma emergência nessa solicitação desse município e que devia ser da competência da então administradora. Uma vez que ela ainda não está nomeada, estes trabalhos, estas competências, essas atribuições passam e podem ser feitas pelo governo provincial de formas a garantir o normal funcionamento. É olhando para aquilo que diz quem pode muito, pode pouco. Então, os municípios podem estar salvaguardados que não vão ficar sem os seus serviços. Com a nova DPA, o município de Belas perdeu parte do seu território para o novo município do Quilamba. Hoje, aquilo que na altura, então, quando tínhamos o município de Bela e o Quilamba como distrito, aquela parte da periferia do município de Bela, hoje vai
é que é considerado como o município de Belas. Quer dizer, a parte periférica, onde terminavam os limites do distrito do Quilamba, estamos a falar aquela zona que vai para os Ramiros. É só para termos uma ideia que a administração de Belas vai funcionar exatamente na administração de Ramiros. Sem avançar datas concretas, o vice-governador de Luanda para a área técnica e infraestruturas, Kalunga Kisanga, garantiu que nos próximos dias poderão ser conhecidos os administradores para os recém-criados municípios. O governador então faz as propostas de nomeação que devem ser dirigidas ao MAT. Por sua vez, o MAT, com parecer vinculativo, valida ou não as propostas, e então assim depois o governador, usando das suas competências, faz as nomeações. Acreditamos que até a próxima semana este elemento deve ficar. A província de Luanda tem agora 16 municípios, nomeadamente Cacoaco, Ojiarrenda, Kazenga, Mulenvos, Sambizanga, Mussulo, Rangel, Samba, Maianga, Ingombota, Viana, Quilamba-Quiache, Belas, Quilamba, Camama e Talatona. E o governador do Mochico-Leste reconhece a falta de infraestruturas na província e promete trabalhar com os orçamentos anuais para dar vida à nova circunscrição. A construção de estradas destaca-se entre as prioridades definidas. A população da nova província do Mochico-Leste apela ao novo governo em busca de melhorias nas infraestruturas rodoviárias. Não temos a estrada. Se vamos ter a estrada boa também de Kazombo para o Luau, e a vida da população vai ser facilitada porque muitas pessoas estão a cultivar, mas não têm onde vender os seus produtos. A prioridade máxima, primeira instância, é a estrada mesmo, a via de acesso. Segundo, melhorar as infraestruturas, estamos a falar das escolas. Terceiro, dar energia à população. Quarto, água potável. E quinto, pelo menos, colocar um polo universitário para a capacitação da juventude. O caminhoneiro Raul Cachala compartilhou sua experiência, ressaltando os desafios enfrentados diariamente na Estrada Nacional 250, Luau-Kazombo. A estrada está péssima, Kazombo, Luau, quer dizer, estamos aqui a sofrer. Nesse momento ainda não temos estrada. Isso quase é picada, estamos a sofrer. Depois com esses caminhões contentorizados, é problema sério, não estamos a conseguir circular à vontade. É mais os charcos, buracos, quer dizer, não circulamos à vontade. Estamos a andar mesmo a rasca. Quer dizer, é arriscar, principalmente para esses carros pesados, é arriscar, estamos a arriscar mesmo. Só mesmo assim que eu estou a sair do Kazombo até chegar no Luau, vou ter muitos problemas na viatura. O governador do Mochico-Leste reconhece não haver infraestruturas na região. Atualmente, as condições não são as ideais. São difíceis precisamente pela falta de infraestruturas que vamos procurar com os orçamentos de cada ano ir construindo paulatinamente até que consigamos atingir um nível considerado satisfatório. Por sua vez, o ministro das Obras Públicas reafirmou que serão contratadas mais 2 empresas para a reabilitação do troço Luau-Kazombo. Tivemos atraso no financiamento, nós só tivemos aprovação desse financiamento em finais de novembro de 2024, estou a falar mais ou menos há um mês e meio. É esta mesma estrada que nós dissemos que no orçamento de 2025 vamos ter a prioridade de poder pagar os recursos em falta e subdividir este troço. A estrada é muito grande, uma empresa só não irá no tempo que nós queremos fazer essa estrada. A nossa intenção é subdividir por 3 empresas, se for o caso, e andarmos mais rápido. É esta mesma estrada que eu disse, é um compromisso que nós, mais do que ontem, hoje, assenta-se como necessário ser feito. Para muitas famílias, o ano começou com baixas expectativas no que diz respeito à realização do sonho da casa própria, em função dos preços altos do material de construção. Na ronda que efetuamos nesta sexta-feira, constatamos que em algumas zonas de Luanda o saco de cimento, por exemplo, está a ser comercializado a 8.000 kwanzas. Os munícipes esperam que a situação melhore ao longo do ano.
Em Angola, o sonho da casa própria continua a ser um dos maiores desejos da população, especialmente entre os jovens. A questão do sonho da casa própria é uma questão indispensável. Então, que precisamos de ter mais coragem, foco no nosso objetivo para que possamos alcançar. No entanto, os custos elevados para a aquisição de terrenos, materiais de construção e imóveis prontos tornam esse objetivo, que já foi arrastado para 2025, cada vez mais difícil de se alcançar, conforme disse este senhor. Na nossa faixa etária está difícil, está muito difícil. Primeira coisa, os mestres não estão a pedir barato. Material de construção, o saco de cimento no ano passado estava 4.200. Mês de novembro, mês de dezembro já chegou a 5.500. Hoje já está 6.000 kwanzas. Eu, há pouco tempo, fiz um chão de 6 metros e gastei 12 sacos de cimento. Imagina. Às vezes só de salário. Nos mercados da capital, os preços dos materiais de construção são um reflexo dessa realidade. Na ala de materiais de metal, no mercado da madeira, os valores começam a partir de 4.000 kwanzas. Os metais, no caso do tubo, para gradeamento, nós temos o tubo de 25, de 4.000 a 3.500, e tem o tubo de 25, de 5.000 kwanzas. Sai um bocadinho mais para gradeamento. Geralmente as pessoas ficam mais empolgadas por usar gradeamento, porque conforme o país é, ninguém quer entrar numa casa que não está gradeada, nem conforme o nosso país é. Então sai mais o tubo de 25, o tubo de 30. Já na secção de canalização, os preços iniciais dos produtos mais simples estão na faixa de 200 kwanzas, enquanto na ala das tintas um balde pode custar entre 8.000 e 60.000 kwanzas, dependendo da marca. Assim nós vendemos 60.000. A Nelce depende, tem brilho e tem mate. A mate nós vendemos 50, a de brilho vendemos 70 até 60.000. Agora já a normal temos de 8.000, temos de 15 e temos de 16. Tem material metais que varia de 2,5, 3, 4, 5. E temos as torneiras que varia de 1.500 até 20.000. Apesar da variedade de produtos disponíveis, os vendedores relataram uma queda significativa na procura. Ultimamente a procura está a ser muito baixa, não é como antes, né? No princípio em que nós começamos, eu pelo menos estou aqui já há 17 anos ou quase 18 anos, era muita procura mesmo. Temos de clientela no encerramento do ano passado, nós tivemos um equilíbrio de clientes, mas estamos a ver que no princípio desse ano a coisa está a pesar. No cimento temos um preço variável, o preço máximo do cimento está 8.000 kwanzas e o preço mínimo hoje está 6.800 kwanzas. O bloco está no valor de 350 kwanza, aquele feito à máquina. O que nós fizemos aqui a manual, o D12 está a 300 kwanza. Assim também o preço do tijolo, também está a 350 kwanzas. Embora o governo tenha anunciado programas habitacionais nos anos anteriores, muitos angolanos ainda não conseguiram aceder a essas oportunidades, tornando o sonho da casa própria como um objetivo distante para algumas pessoas. Banana, Balança Nacional de Produção, em destaque. Na manhã desta sexta-feira, o Serviço de Investigação Criminal em Luanda apresentou cidadãos detidos como principais suspeitos de crimes de associação criminosa, ofensas graves à integridade física e homicídios qualificados com recurso à arma branca, ocorridos na comuna do Golfo 2, bairro dos Rastas. O desentendimento é apontado como um dos motivos na base dos homicídios. São dois jovens de 19 anos que viram as suas vidas serem ceifadas por pessoas muito próximas. São irmãos e amigos que por muito pouco tiraram a vida de outros. A ironia é que tudo aconteceu nos dias em que a família deveria compartilhar amor. O primeiro caso deu-se por volta das 23 horas do dia 24 de dezembro, no bairro dos Rastas, em que foi vítima o cidadão que em vida se chamou João da Silva Miguel, de 19 anos, estudante, uma ação supostamente praticada pelos seus amigos.
O segundo caso ocorreu no dia 25 de dezembro, o Dia da Família. Por volta das 20 horas, também no bairro dos Rastas, uma briga resultou na morte de João Cangonjo Pequenino, de 19 anos, supostamente causada pelo seu irmão de 22 anos. Quando eles lutaram, não tive presente. Só me contaram que o nosso irmão aqui, que matou outro, ele chegou, passou na casa dele e disse que vou fazer confusão aí com o menor. Depois ele também sai dali a correr para socorrer o outro. E neste momento, ao lhe falar que, não faz isso, nós somos todos irmãos, vamos conversar. E ele também falecido, pega um pau, espeta aqui no outro. E depois nisso, já que aconteceu, começaram a lutar, até que chegou no ponto de se pegarem com faca. O nosso irmão que fomos visitar, que é o Gabi, começou a brigar conosco que na casa dele está falta de dinheiro. Como é que você pagaste cerveja e aqui vai desaparecer dinheiro? Ele falou, desde o momento que chegamos aqui, eu não entrei no teu quarto. Estamos já a brigar. Não vimos se saiu da onde a faca que eu deixo aquele, peguei uma faca daqui. Depois eu saí daí, fui até na casa do meu amigo. Encontrei meu primo que vive junto na mesma casa. Eu a lhe explicar que não, aí estavam a brigar, se ninguém chegaram no meu cubico, tiraram a minha botija por intermédio daqueles 5.000 que falaram que sou eu que tirei, mas não sou eu. De acordo com o Serviço de Investigação Criminal em Luanda, os cidadãos envolvidos nos referidos crimes já estão detidos. Dizer que estão detidos 3 elementos, com idades compreendidas entre 18 e 22 anos de idade, implicados nos crimes de associação criminosa e homicídios qualificados. O primeiro caso retrata o crime de homicídio qualificado em razão dos meios, com recurso a uma arma branca, faca de cozinha. A ação praticada por dois elementos, seus amigos já detidos, ambos de 18 anos de idade. Tudo aconteceu quando a vítima encontrava-se no interior de uma festa, estava a conviver com os seus amigos e houve um desentendimento entre ambos e os dois implicados, em posse de uma faca de cozinha, desferiram vários golpes na região do tórax da vítima, que mesmo ao ser socorrido para uma unidade sanitária, acabou por sucumbir. O segundo caso retrata o crime de ofensas graves à integridade física. Portanto, investigações apuraram que este indivíduo, cidadão de 22 anos de idade, foi o autor deste crime e apurou que os factos ocorreram quando a vítima interveio no meio de uma confusão entre o seu primo, que é o implicado, e o seu irmão. E neste caso o implicado, tomado pela raiva porque a vítima apaziguou a discussão entre ambos, em posse já de uma faca de cozinha, aplicou 2 golpes nas regiões das costas e do tórax, causando ferimentos graves, que mesmo socorrido ao hospital, encontrou morte no percurso. Dizer que os mesmos elementos foram já presentes ao Ministério Público e aos juízes de garantia. Vale referir que os 2 crimes aconteceram com recurso a armas brancas, especificamente. Pois e hoje temos connosco em estúdios o Dr. Airoso Conde, é psicólogo clínico e vem para ajudar-nos a perceber o que está na base desses casos de homicídios que acontecem um pouco por todo o país. Doutor, muito boa noite, bem-vindo ao Geração Jornal. Boa noite, Simeão. Boa noite aos nossos telespectadores em casa. Obrigado à TV Geração. Ora bem, começamos por desejá-lo um feliz ano novo. Obrigado, igualmente. E a olhar para este tema preocupante, portanto, estamos no início do ano e com estes relatos de homicídios cometidos de forma muito violenta. O que é que se pode afirmar? Portanto, podemos dizer que nesta altura é propícia este nível de emoções saturadas, se assim podemos considerar, que se nota no meio social? Bem, as saturações podem ser vividas em qualquer circunstância ou qualquer momento do ano, né? Mas não tem nada a ver com esta agitação festiva? Não necessariamente, mas o que é necessário aqui compreendermos, se calhar, é um comentário conceitual concernente a estas temáticas relacionadas ao homicídio. Bem, do ponto de vista da psicologia social, nós estamos diante de um comportamento social, que são aqueles manifestados com direitos de lesar ou ferir as sensibilidades do outro. Neste caso, nós estamos diante de um determinado comportamento chamado comportamento agressivo. Está rodeado com outros, não obstante esse acaba por ser muito mais grave, relacionados àqueles que nós vamos chamar de estereótipos e depois também
Esta aqui, do ponto de vista conceitual, nós devemos compreender assim. E outra parte importante também compreendermos tem que ver necessariamente com a causa deste comportamento, deste fenômeno. Nós vamos apontar 4 fatores principais, né, que estarão na base. Temos o fator psicológico, o fator social, o fator ambiental e, por último, o fator biológico. Agora, descrevendo esses 4 fatores principais para a nossa melhor compreensão, do ponto de vista social, né, o fator social, tem que haver necessariamente com aquilo que é a exposição num ambiente de violência. Estamos a falar das violências físicas, psicológicas, emocionais, sexuais, entre outras. E isto acaba por desencadear a um sofrimento psíquico, uma instabilidade psicoemocional, que também depois pode levar a um adoecimento ou a um diagnóstico psicopatológico. Nos casos concretos, nós vamos olhar necessariamente aqueles quadros psicopatológicos que nós chamamos de transtornos de personalidade. Doutor, o que leva um jovem a matar a namorada com uma picareta, um outro jovem a golpear o amigo mortalmente, supostamente porque estará dançado com a namorada? Portanto, como é que se explicam esses tipos de crimes? Bem, podemos afirmar que estamos num contexto de não valoração da vida? Estamos num contexto de instabilidade psicoemocional ou até um quadro psicopatológico, tal como eu estava aqui a referenciar, né? Vamos olhar dentro da classe dos transtornos psicopatológicos, no caso os transtornos de personalidade, temos o transtorno antissocial da personalidade, temos a famosa sociopatia, temos a famosa psicopatia, que necessariamente o transtorno antissocial da personalidade, que é necessariamente caracterizado por manifestação de comportamentos que visam violar ou ofender os direitos ou os princípios do outro. Já no caso do transtorno tanto da sociopatia, assim como a própria psicopatia, estas têm uma característica comum que consiste necessariamente na ausência de remorso, da empatia. Então, suponhamos, esses indivíduos têm a maior capacidade de tirar a vida do outro sem qualquer remorso, sem qualquer empatia, sem qualquer sentimento de culpa. Que fatores sociais é que levam a que um cidadão desenvolva esses transtornos que quando é exposto num ambiente de violência? Ensinou-nos a psicologia social de que a violência... É o nosso caso concreto? Sim, pode ser, sim. Sim, é necessário realçar isso, são apenas suposições, né? Para nós chegarmos a uma conclusão é necessário um acompanhamento, um diagnóstico propriamente dito. Mas aqui estamos a olhar naquilo que pode ser necessariamente... Como é que se podem explicar estes contextos de violência que o doutor refere? Tal como eu estava aqui a referir, uma exposição no ambiente de violência... Pode ser o caso de um noticiário, por exemplo, com muitas mortes, portanto, a total exposição a contexto a filmes violentos, portanto, as redes sociais, por exemplo, também podem influenciar. Necessariamente. Estava aqui a falar, no caso das teorias psicossociais relacionadas à própria agressividade. Tem um Bandura que necessariamente fala de modelagem ou comportamento por imitação. Tal como aqui disse, uma exposição a filmes agressivos, né? Tal como nós dissemos, uma criança com 3, 2 anos de idade, colocá-lo a assistir um filme agressivo é necessariamente também expô-lo no ambiente de violência ou a própria desestruturação familiar. E, por outro lado, não menos importante, que a exposição no ambiente, consumo exagerado de álcool e outras substâncias, como nós sabemos, que isso altera o estado psicoemocional do indivíduo. Voltando já aqui a falar de um dos grandes fatores, que é o fator biológico, olhando naquilo que é a contribuição agora das neurociências, os fatores biológicos têm que haver necessariamente com o funcionamento das estruturas cerebrais. No caso concreto, vamos olhar para o sistema límbico, que é uma região dentro do cérebro que é responsável por manifestação de emoções de comportamentos. Qualquer ativação ou qualquer desregulação a nível desta área, o indivíduo pode desencadear um comportamento agressivo. Dizendo, temos uma das subestruturas que é chamada amígdala, que é uma subestrutura cerebral responsável pela emoção
do medo e da raiva. Qualquer acometimento a nível desta área, o indivíduo opta sempre por descontrolar ou aderir aos comportamentos impulsivos e agressivos. Doutor Airoso, eu perguntava, aliás, ia perguntar-lhe se a falta de acompanhamento dos pais por si só contribui para esse desvio comportamental dos pais. Significativamente. Estava aqui a falar da própria desestruturação familiar, em que a criança fica à deriva sem o acompanhamento do ponto de vista educacional dos pais. Isto, muitas das vezes, dá origem a dificuldades de lidar com as frustrações. Por exemplo, um dos casos que aconteceu necessariamente com o jovem que encontrou algumas mensagens ou algumas fotografias no telefone da sua namorada, optou logo pela agressividade. Necessariamente, os comportamentos, né, que nós aqui acabamos de falar, que têm a ver com a exposição no ambiente de violência, a desestruturação familiar que é causada por separações, ou os filhos, quando não são assumidos, são deixados à derivas, sem qualquer tipo de acompanhamento educacional. Isto também pode resultar num adulto frustrado, porque não teve o acompanhamento, a educação que a criança poderia merecer, já que é um dos direitos fundamentais da criança. O doutor acha que há, por exemplo, uma sensação de beco sem saída no meio social para a justificar, portanto, por esse tipo de comportamento? A agressividade ou homicídio tem que haver necessariamente também com uma frustração. Nesse caso, a frustração... Como é que se pode explicar essa frustração? Exatamente isso. A frustração do ponto de vista da psicologia... Tem algum desespero? Social, exatamente. Sensação de beco sem saída? Exatamente. Que a dificuldade, ou seja, que a dificuldade de lidar necessariamente com alguns impedimentos. Então, opta necessariamente pela agressividade, né? A única saída que o indivíduo encontra é a agressividade, fruto necessariamente da instabilidade ou descontrole emocional. E há algumas semanas, psicólogos apelaram ao Estado a criar políticas mais voltadas à promoção da saúde mental, assistência à saúde mental dos angolanos. Portanto, são medidas que acha que concorrem para a correção. Necessárias. Porque aqui, do ponto de vista das próprias medidas de prevenção, né, deve ser individual, coletiva e estadual. Quando fala necessariamente do Estado, tem que haver necessariamente com a criação de programas que visam a promover a saúde mental. Criação de rede para criação de redes, né, de instituições onde vamos encontrar psicólogos para assistirem pessoas vítimas de qualquer tipo de violência, tanto física, psicológica e emocional, até quando não são vítimas de qualquer tipo de violência. Também devem ser acompanhados para ajudá-los a conhecerem-se, a compreender-se, a encontrar as suas fragilidades. Estamos a falar de um apelo que parte de um diagnóstico. Pressupõe isso que estamos, de facto, numa sociedade mentalmente doente. Aí está, sim. Podemos encontrar o diagnóstico. O que é que nós vivemos aqui na nossa... Principalmente aqui na nossa cidade capital, né? São vários fatores em que nós vemos que podem necessariamente desestabilizar o estado psicoemocional. E vivemos assim, sem qualquer tipo de diagnóstico. E qualquer estímulo ameaçador, muitos são necessariamente motivados a optarem por comportamentos agressivos. É um quadro, doutor, que tende a piorar. Como é que acha que devem ser encaminhadas as medidas, essas políticas de contorno? As políticas. Começamos necessariamente a criar os gabinetes psicopedagógicos nas escolas, né? Porque nas escolas também vamos encontrar crianças com comportamentos relacionados a transtornos de conduta, que também são caracterizados por manifestação de comportamentos fora do padrão normal, porque violam os direitos do outro. Então, é a primeira medida de prevenção nas escolas. Há um organismo na qual, por acaso, eu faço parte, que é o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Através do Instituto Nacional de Aconselhamento Familiar, existem os aconselhamentos psicológicos às vítimas. Só que as vítimas não se manifestam, calam, não procuram esses serviços. E, por outros, também os hospitais, necessariamente, né? Vamos encontrar os gabinetes de apoio psicológico, que também estão ali. E vamos... por dia, em conversa com os colegas, por dia 2, 3 casos de atendimento para uma população desta. Veja,
por último, também acabamos por não ter essa cultura de procurar os psicólogos. Exatamente isso. Exatamente. Doutor, nós vamos agradecê-lo. É um tema vasto, não fica por aqui, não se esgota por aqui. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Claro que teremos futuramente motivos de conversa, mas motivo de diálogo. E desejá-lo continuação de bom ano, até uma próxima oportunidade. Obrigado, continuação de bom trabalho, Simeão. Um enorme prazer aqui estar pela primeira vez e, de facto, sinto-me tanto quanto lisonjeado. Bom ano para vocês também. Obrigado. Obrigadão. Obrigado, doutor Airoso. E continuamos a informar. O ajuste salarial dos funcionários públicos que estava previsto para este mês de janeiro está dependente da atualização do decreto presidencial que institui o salário mínimo nacional. Nessa lógica, o Governo estendeu o processo de início do reajuste para até fins do primeiro trimestre deste ano. O facto foi revelado em conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira aqui em Luanda. O reajustamento em 25% da massa salarial dos funcionários da função pública, que estava previsto para este mês de janeiro, conforme o Decreto Presidencial 152/24 de 17 de julho, está dependente da atualização deste documento. Na tarde desta sexta-feira, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social chamou a imprensa, tendo afirmado que o reajustamento de salários precisa de obedecer a alguns passos, sendo que o primeiro foi a integração no Orçamento Geral do Estado. O passo subsequente, solicitação do pedido da autorização legislativa para o efeito. Temos um princípio claro de separação de poderes. O Presidente da República não pode condicionar e muito menos influenciar na atividade do órgão legislativo, que é a Assembleia Nacional. Uma vez solicitada essa autorização e concedida a autorização, o Conselho de Ministros deverá, em princípio, ser formalmente apreciado para posterior aprovação e publicação em Diário da República deste novo Decreto Legislativo Presidencial. Só assim é que nós, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Ministério das Finanças e todos os órgãos da administração pública, só assim que nós estaremos em condições de começar a praticar os salários ajustados. O Governo avança que este reajuste será feito até ao fim do primeiro trimestre deste ano. O processo está em curso, há uma série de diligências que devem ser tomadas, isso até responde à questão subsequente. O processo legislativo tem o seu ritual próprio, tem o seu ritualismo próprio e obedece a fases que são necessariamente precedentes uma das outras. Mas a Central Geral de Sindicatos de Angola não tem conhecimento destes passos e continua confiante que o governo possa fazer o reajuste ainda este mês. Os trabalhadores do país sabem que temos em vigência um acordo celebrado entre as centrais sindicais e o Executivo angolano. E numa das cláusulas estabelece de facto que o mês de janeiro de 2025 seja o mês de implementação deste 25% do aumento da função pública. Nós estamos em crer que, de facto, isto vai ocorrer, porque essa questão de salário ficou mesmo estabelecida para o mês de janeiro de 2025. O governo estende o início do reajuste dos salários da função pública para até o fim do primeiro trimestre deste ano. A medida visa eliminar os grandes desequilíbrios salariais que existem. Ou os ajustes não acompanham a dinâmica da vida, o que acontece muitas das vezes é que os preços dos produtos básicos ou de todo um produto, no final do mês, quando o funcionário público recebe o seu salário, mesmo ajustado, quando vai para o mercado, ou vai para um supermercado, ou para os mercados informais, os produtos que se encontram lá nos mercados também vão serem ajustados. Então, se este salário hoje vai ser ajustado a 25%, não for acompanhado com outras medidas de fiscalização junto dos comerciantes, então não vai valer para nada. O melhor
é mesmo baixarem a alimentação e os salários manterem no mesmo nível. Se olharmos para aqueles que são os dados do INE no que toca ao aumento de preços, né, que chamamos de inflação, o aumento generalizado de preços na economia, sabemos que no mês de novembro, de forma homóloga, se olharmos novembro de 2024 a 2023, ela esteve a nível nacional à volta dos 29,4%, a nível do Luanda mais de 35%. E aqui estamos a falar de um aumento salarial à volta de 25%, como podemos ver, muito abaixo da inflação homóloga. Mas é bem-vinda, como dissemos, vem repor algum poder de compra que foi perdido ao longo do ano passado. E é bom reforçar aqui, o ajuste não será o idêntico a todos, nem todos vão receber 25%. É bom deixar isso bem claro para não criarmos falsas expectativas. Mas os que tiverem que beneficiarem destes 25%, que possam, de certa forma, cobrir algumas das suas necessidades com esse ajuste e fazer, acima de tudo, poupança. E na província de Cabinda, mais famílias vão beneficiar do apoio do Coenda no quadro do Programa de Transferências Sociais Monetárias. Estão identificadas mais de 23 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Programa Coenda com novas modalidades de pagamento às famílias mais vulneráveis. A nova forma de apoiar os cidadãos descarta a entrega de valores à mão. Agora passa a ser por via pagamento multicaixa. Nesta nova fase, o projeto prevê beneficiar mais de 3 mil cidadãos dos 4 municípios de Cabinda. Quem já beneficiou fala de como vai aplicar o dinheiro para servir de ajuda. Sinto-me alegre, né? Poderá servir para mim comprar a cesta básica, né? E apostar mais para comprar livro na universidade. Me sinto bem porque é uma ajuda grande e esperamos isso, né? Vindo de nós, porque nós somos duas e outra deveria estar aqui comigo, porque minha mãe, tudo isso depende da nossa mãe. Então, esse dinheiro vai me ajudar neste dia. A secretária provincial da Ação Social disse que há muitas famílias em condições vulneráveis em Cabinda, mas o Coenda está a mudar muitas vidas. A Secretaria Provincial da Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, através dos CASES e das Secretarias Municipais da Ação Social, desempenha um papel fundamental na municipalização da ação social no âmbito do programa Coenda, por meio da prestação de serviços sociais integrados aos beneficiários na comunidade e nos pontos de pagamento, tais como entregas de meios de locomoção aos beneficiários com deficiência, consultas médicas de campanha, serviços de emissão de bilhete de identidade e registro de nascimento, aconselhamento familiar, assistência ao domicílio dos acamados e sem mobilidade, com o intuito de aumentar o impacto das transferências monetárias em curto prazo. A governadora destacou a ajuda que as famílias desfavorecidas estão a receber e incentivou a utilizarem o dinheiro recebido de maneira consciente. Estamos aqui para dar este pouco que temos ao nosso povo que mais necessita. Com a abertura desta modalidade em que os cartões são entregues diretamente aos beneficiários e vão ao multicaixa para poderem retirar os valores, nós vamos já a caminho de beneficiar mais de 35 mil pessoas na nossa província. Nesta fase inicial, os moradores do bairro 1º de Maio, zonas A, B e C, receberam um total de 60 mil kwanzas trimestral. O projeto é uma iniciativa do Executivo e tem como objetivo apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e pobreza. Angola produziu na campanha agrícola 2023-2024 um total de 6,8 milhões de toneladas de frutas diversas, com a banana a representar 66,1% da produção. Dados do Ministério da Agricultura e Florestas indicam que a produção de frutas aumentou em 6,7%.
Os dados são do Ministério da Agricultura e Florestas e avançam que a produção de frutas aumentou 6,7%, a considerar as 6,4 milhões de toneladas da campanha agrícola 2022-2023. O relatório de balanço do ano agrícola 2023-2024, perspectiva da preparação do ano agrícola 2024-2025, apresentado recentemente, que refere que a banana representa 66,1% da produção, com 5.223 mil toneladas, seguida dos citrinos, com 509.610 toneladas, manga, com 299.016 toneladas, ananás, com 84.207 toneladas e o abacate, com 60.476 toneladas. O balanço apresentado indica que a maior parte da produção das frutas foi influenciada pela exploração agrícola familiar, que atingiu nas fileiras mais de 50% da sua produção, diferente da exploração agrícola empresarial. No caso da banana, por exemplo, a produção e a exploração agrícola familiar registrou 6,9% em termos de produção, ao passo que em exploração, cerca de 33,1%. No caso específico dos citrinos, a exploração agrícola familiar foi responsável por 73,7% da produção e a exploração agrícola empresarial com aproximadamente 26,3%. No caso do abacate, que também aparece em destaque, as famílias produziram 89,6% e a produção empresarial ficou apenas com 10,4%. Por toda Angola, destacam-se como as principais produtoras as províncias de Benguela, a liderar com mais de 21%, segue-se o Kwanza Sul, com 15,4%, Uige, com mais de 10%, Bengo, com 7,8% e a região de Cabinda, com 7,7%. O Serviço de Investigação Criminal encerrou nesta sexta-feira mais um estaleiro em Luanda que funcionava como base para a produção de criptomoedas. No interior do espaço foram encontrados mais de 2.000 processadores, avaliados em mais de $1.300 cada. O espaço é enorme e albergava vários setores, como uma casa de pesagem e, claro, as duas naves construídas para a produção de criptomoedas, as famosas bitcoins. Nas duas naves foram encontrados mais de 2.000 processadores divididos em dois modelos, com preços que variavam entre $1.200 a $1.400. O porta-voz do SIC-Geral, Manuel Alaiua, disse que o estaleiro pertencia a uns cidadãos chineses e funcionava com a ajuda de alguns angolanos. Foram detidos 4 cidadãos chineses, com idades compreendidas entre os 33 aos 55, e 5 angolanos que dão corpo como trabalhadores a esta atividade aqui de mineração. Aqui neste estaleiro foram encontrados 2 naves devidamente equipadas com processadores de mineração de criptomoedas. Estamos a falar mais de 2.600 mineradores de criptomoedas, precisamente são 2.664 processadores, tanto de 2 marcas distintas. Um é o Antminer S19 Pro, que custa no mercado $1.200, e o outro é o Otsminer, que custa no mercado perto de $1.400. No estaleiro foram encontrados 3 PTs montados de forma clandestina, que davam suporte à produção de bitcoins. Diariamente eram minerados 3.326 bitcoins. Transformado em dólares, o lucro diário era de $320 mil. Esses indivíduos instalaram aqui 3 PTs de alta potência, acima de 1.000 kVA, que estão montados de forma clandestina, que dão então suporte a esta atividade de mineração de criptomoedas. Para eles minerarem precisam de muita energia elétrica. Para termos uma referência, os 3 PTs podem ter um consumo de 3 bairros inteiros de alto consumo da província de Luanda. O SIC também verificou
que há aqui uma nave com material elétrico novo, que ainda não está montado, e de acordo com obras que estão aqui a ser realizadas, presume-se que estavam a montar uma nova nave para a mineração de criptomoedas. Recordo que a lei contra a mineração foi aprovada em 2024. É a lei número 3/24 de abril de 10 de dezembro. E com base nisso, o Serviço de Investigação Criminal tem trabalhado afincadamente para acabar com esta atividade ilegal. Em 2024, mais de 15 estaleiros foram fechados em todo o país. A província de Luanda lidera a lista com 10 estaleiros. O SIC desencadeou várias micro-operações em território nacional e neste momento já desmantelou cerca de 20 estaleiros em território nacional. Estamos a falar de estaleiros desmantelados na província do Zaire, um caso, na província do Kwanza Sul com 7 casos. Ali estamos a dizer que haviam algumas britadeiras também de chineses, que a coberta da atividade de britadeiras eram utilizadas também para a mineração de criptomoedas. Em Luanda foram desmantelados 10 estaleiros, estamos a falar no Icolibengo, no Bengo, aqui mesmo onde nos encontramos, no Sequele, em Cacoaco, no município de Belas, no Quilamba-Quiache e também no centro da cidade, então provavelmente na Maianga, onde estavam acoplados a restaurantes. O Serviço de Investigação Criminal fechou em Luanda mais uma casa de produção de criptomoedas. Entre os indivíduos detidos encontram-se 4 chineses e 5 angolanos. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Seguimos para o primeiro intervalo da noite. No regresso, não perca os principais assuntos que dominam a atualidade internacional. Daqui a pouco, não saia daí. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. 5 cidadãos foram postos em liberdade em Benguela, no âmbito do indulto decretado pelo Presidente da República. Durante o ato, os reclusos da penitenciária do Cavaco foram alertados a pautar por uma conduta exemplar. O momento de soltura dos reclusos apreendidos pelo indulto ficou igualmente marcado, com mensagens de apelo e ânimo aos reclusos da penitenciária do Cavaco. Durante o ato, o subprocurador-geral da República em Benguela afirmou que são as boas ações dentro das cadeias que podem dar lugar ao ato de perdão. A nossa palavra vai para a população que está aqui internada, para a população penal, no sentido de pautarem as suas condutas e que esta conduta transmita aqui a quem vos guarda, que são os serviços prisionais, transmita a ideia de reintegração social. É importante que cada um dos senhores que aqui está transmita esta ideia de que está arrependido da conduta que cometeu lá fora e que está preparado para voltar à sociedade, ao convívio social e ao convívio familiar. Simão José Cafala incentivou os demais prisioneiros à esperança de serem abrangidos ao indulto caso mostrem sinais de arrependimento dos atos resultantes da punição. Sem mostrarem uma conduta de arrependimento, uma conduta de requalificação, uma conduta de reinserção à sociedade, não vai ser possível voltarem ao convívio social e ao convívio familiar. Portanto, aqueles que não se vão beneficiar agora têm ainda oportunidade de reverem o seu comportamento, reverem a sua conduta, sobretudo aqui dentro, para que, a breve trecho, beneficiem de outras medidas. Pode não ser o indulto. Há outros meios, há a liberdade condicional, por exemplo. Portanto, aquelas condutas que não abonam a vosso favor, o conselho que a Procuradoria-Geral da República dá é que os senhores se apartam delas. Quanto aos abrangidos, o sentimento é de satisfação. Sinto-me muito satisfeito pelo perdão declarado pelo nosso presidente, porque é uma valia para nós. Sinto-me muito alegre porque, noutra hora na sociedade, fomos uma pessoa com caráter muito diferente, mas agora, estando aqui, fomos reabilitados
aprendemos agora o que é ser homem e aprendi também a profissão com que assim darei continuidade lá na sociedade. Agradeço muito, imenso, e espero que também, dão também as oportunidades em outros irmãos que vão ficar aqui, para que eles também não se sintam tristes, que também haverá as suas vezes. Há quanto tempo é que ficou aqui? 2 anos e 4 meses. Tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma coordenação, aprendi a se dar bem com as pessoas, se proceder bem com as pessoas e também estou reabilitado. Lembrar que para a província de Benguela foram contemplados 5 reclusos libertos no âmbito do indulto à margem dos 50 anos de independência do país. O comandante provincial da polícia em Benguela disse que as sanções para os agentes que procederem à margem da lei vão continuar em 2025. No balanço que faz de 2024, Aristófanes dos Santos referiu igualmente que a província registrou redução no que diz respeito a um índice de criminalidade. Na apresentação das forças que asseguraram o período da quadra festiva, o comandante provincial em Benguela aproveitou o momento para balancear a polícia no que respeita aos dados criminais e não só. Na ocasião, Aristófanes dos Santos salientou que houve uma redução quanto ao número de crimes em relação a 2023. Registramos um total de 2.892 crimes, uma redução de 3.488 crimes em relação ao ano de 2023. Deste número, foi possível o esclarecimento de 1.430 crimes, que resultaram na detenção de 1.490 cidadãos. No domínio da sinistralidade rodoviária e suas consequências, houve o registro de 731 casos, uma redução de 353 acidentes de viação e que causaram 206, portanto, menos 43 vítimas mortais e 1.170, menos 206 feridos graves e ligeiros. O também delegado do Minente avisa que o seu comando estará atento e irá apertar nas penas a todos os agentes que andarem à margem dos preceitos legais. A nossa disponibilidade em continuar a sancionar todos aqueles que não se adaptarem às normas previstas na Constituição da República e nas leis vigentes no país, pois não se pode conceber um efetivo das forças e serviços de segurança que hajam fora da legalidade, que é o princípio basilar da nossa atuação. O comissário garante mais ação neste ano de 2025 no capítulo da segurança pública, bem como a extensão da rede de policiamento a todos os municípios da província de Benguela. Vamos continuar a garantir a manutenção da ordem e da segurança pública de todos os cidadãos, através da melhoria da ampliação da rede policial em todos os municípios, comunas, bairros e, sobretudo, na zona periférica, onde ocorrem cerca de 80% da nossa criminalidade. Comandante provincial da polícia em Benguela e as perspectivas para o presente ano de 2025, sobretudo no capítulo da segurança pública. E cidadãos ouvidos pela nossa reportagem em Luanda reforçam o apelo sobre a necessidade da preservação dos bens públicos em função dos prejuízos que têm sido causados por atos de vandalismo. Alguns deles sublinham que a vandalização retarda o progresso. A subida do custo de vida no país, aliada ao desemprego, são a justificação encontrada por muitos cidadãos que enveredam pela vandalização de bens públicos como forma, dizem, de obter algum sustento. O Estado angolano aprovou uma lei específica para criminalizar as ações de vandalismo de bens e serviços públicos face aos elevados prejuízos que estas práticas representam para o erário. A população reprova tal ato. É algo que degrada a nossa sociedade, faz com que a sociedade
não progrida e haja muita interferência no trabalho do Estado. Então, para os jovens que cometem esse tipo de ato, eu, como jovem, dou o meu apelo para que parem com essas práticas, porque estão a degradar a sociedade, não estão a ajudar em nada. Estamos a atrasar o desenvolvimento social. Então, gostaria que os meus irmãos ouvissem o meu apelo, que é para evitar essas situações sociais. Isso vem prejudicando muito o país, uma vez que o Estado investe muito para que possamos ter bens públicos em condições. Os jovens, não só, acabam vandalizando, às vezes sem necessidade nenhuma. Isso prejudica muito a economia do país. Maria Feijó diz sentir-se indignada com esse comportamento que muitas pessoas têm tido, uma vez que o Estado angolano faz para todos. É um ato reprovável, porque sabemos que não está a ser fácil reconstruir a nossa cidade. E quando ainda encontramos pessoas que, em vez de ajudar, ainda querem prejudicar, realmente é mesmo difícil, porque temos que, pelo menos, se não puder ajudar, pelo menos devemos manter as coisas como estão e não destruir. Esta ação de vandalismo, para além de destruir o que é de todos, cria também atraso na conclusão de outros projetos, como nos diz Domingos Roque. As consequências são muitas. Primeiro, é que o Estado procura repor novamente todos aqueles bens que foram estragados. E segundo, nós os jovens às vezes acabamos por reclamar que falta muita coisa, mas somos nós também que acabamos destruindo os bens públicos e depois obrigamos que depois sejam repostos, sem saber os custos que há para se repor os bens públicos. O executivo angolano sublinha na fundamentação da proposta de lei sobre o vandalismo que as ações de destruição de bens e serviços públicos têm aumentado de forma exponencial, transformando-se em comportamentos frequentes com prejuízos sociais, econômicos e financeiros inestimáveis que afetam cadeias de energia, água, gás, combustíveis e meios de transportes públicos. Olhos agora fora de portas. Professores moçambicanos ameaçaram hoje boicotar os exames especiais agendados para o período de 20 a 24 deste mês para alunos que não conseguiram realizar provas nacionais em dezembro. Em causa estão, entre outras questões, como a falta de pagamento de horas extras, uma situação que se registra desde 2022. Os médicos do Hospital Indonésio, o único que continua a funcionar no norte da faixa de Gaza, afirmaram hoje que o exército israelita ordenou a sua retirada. Os profissionais também alertaram para os danos existentes no edifício e nos equipamentos, numa altura em que estão cerca de 15 pessoas na unidade, depois de terem sido transferidas de outro hospital. São principalmente doentes que foram retirados do Hospital Kamal Adwan, o único da faixa de Gaza, atacado por Israel no fim de semana passado. Depois do ataque, boa parte dos pacientes foi transferida para o Hospital Indonésio, que agora recebe ordem de retirada dada por Israel. As equipas médicas sublinham que o hospital continua a funcionar, apesar dos constantes ataques israelitas, numa altura em que o hospital não tem fornecimento de material e está muito deteriorado, com as fundações do edifício danificadas. A denúncia da classe médica é feita num dia marcado também por protestos de frente à casa de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, em nome do regresso dos reféns, ainda em cativeiro do Hamas. Várias famílias, e não só, uniram as suas vozes para exigir que o governo de Netanyahu faça um acordo com Hamas para trazer de volta aos seus lares, em segurança, os reféns sequestrados a 7 de outubro de 2023. Líder juvenis, posse em Luanda, em destaque. É mais à frente, seguimos para mais um curto intervalo, não sai daí, voltamos a seguir. Até já. Estamos de volta outra vez, boa noite. Olhamos para o desporto a seguir. O Bravos do Maquias pretende sair da Argélia com 3 pontos quando defrontar o Constantino.
A formação do Bravos do Maqui, que comanda o Grupo A da Taça da Confederação Troféu Nelson Mandela com 6 pontos, terá pela frente o Constantino da Argélia, jogo a contar para a 4ª jornada. Os maquisardes vão à cidade de Constantino com o objetivo de obter bom resultado, segundo o seu treinador adjunto, Almiro Lobo. Um empate para nós, acredito que é um bom resultado. Temos que ir, mas com cautelas defensivas, e esperar que o adversário cometa algum erro, né? Eles em casa eles jogam muito bem, muito mesmo. Tem só para ter um pouco de ideia, em 12 jogos tem excessivamente 7 vitórias. Então já mostra que em casa eles é que mandam. Então vamos com o aspecto defensivo, né, na mesa e esperar que eles cometam algum erro para que nós possamos partir em contra-ataque e matar o jogo. A partida agendada para domingo às 20 horas no estádio Shahed Hamlawin é abordada com muita cautela, pois jogar na região do Maghreb é sempre difícil, como fez saber o técnico dos maquisardes. Vai ser um jogo extremamente difícil para nós, mas nós temos noção que se conseguirmos um empate também não está... conseguimos manter aquilo que é aquilo que nós queremos para esta fase. E esperamos que o árbitro seja um árbitro imparcial, que também conta bastante nesses jogos. Sabemos também que o povo lá vai em massa, vai ser o 12º homem para eles, mas nós somos maquis. Preparamos bem esta semana desportiva. E o secretário técnico da equipa do Mochico, Paulo Tomás, garantiu que está cautelada a questão logística, de acordo com a planificação feita. Temos a logística preparada, temos uma equipa de avanço. Nosso vice-presidente José Dembo já se encontra na Argélia, estamos em contacto, apesar de antes dele lá chegar já termos ter alinhavado algumas situações. A equipa trabalhou bem ao longo da semana, tal como dissemos, não paramos, dia 31, dia 1, depois que o clima, segundo informações da nossa equipa de avanço, o nosso vice-presidente, está entre 8 a 12 graus, por isso vamos treinar às 19 horas do dia 3. Dia 4 teremos a conferência de imprensa, penso que por volta das 12 horas, conferência de imprensa. Logo em seguida teremos a reunião técnica. Após a reunião técnica, a equipa faz o reconhecimento do relevado do local do jogo, que será às 20 horas. O defesa central dos maquisardes, Adi Boyo, é a única baixa para o jogo. O atleta encontra-se lesionado. Recordo que no jogo da primeira mão, o Bravos do Maqui venceu o Constantino da Argélia por 3-2 no estádio 11 de novembro. No campeonato argelino, a formação do Constantino ocupa a 6ª posição com 20 pontos, em 13 jogos disputados. E o Sagrada Esperança pode ter o seu guarda-redes principal, Lando Langanga, recuperado em fevereiro. Estar com o plantel todo à disposição dos objetivos do Sagrada Esperança e a situação clínica do clube diamantífero tem estado a melhorar, garantiu aos microfones da Rede Girassol o fisioterapeuta do clube, Sebastião Bernardo. Clinicamente tivemos 2 jogadores recuperados, podem dar o contributo no nosso jogo. Tivemos também em recuperação o Lepua, que sofreu uma intervenção cirúrgica em agosto, e o Celso, que teve uma contusão no joelho direito. Não vejo aquilo, o Cesane não esteve parado, ele teve uma subluxação num dos dedos, mas já jogou na seleção, tem treinado sem limitação. Durante a sessão de treinos, a nossa equipa constatou que o internacional congolês Guy Majema continua em fase de recuperação, a trabalhar afastado dos colegas de equipa. Chegado do Vita Club do Kinshasa na época 2022-2023, o defesa central de 29 anos de idade e 84 kg lesionou-se com gravidade durante a pré-época no torneio da amizade em Benguela. Após várias tentativas de tratamento, o jogador foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao menisco. Já o guarda-redes, Lando Langanga, continua de fora e com probabilidade de regressar aos relevados no mês de fevereiro. Lando está afastado do plantel desde o mês de agosto de 2024, por conta também de uma lesão ao menisco durante o estágio de pré-época em Johannesburg, na África do Sul. Há garantias de regressar ao trabalho de campo, podendo voltar à titularidade ao longo da segunda volta do Girabola.
E tomaram posse nesta sexta-feira em Luanda mais de 12 líderes juvenis afetos ao Conselho Nacional da Juventude. Na ocasião, foi também apresentado o Programa de Ação para o presente ano, 2025. 13 líderes tomaram posse de novos cargos no Conselho Nacional da Juventude nesta sexta-feira em Luanda. Trata-se de Yuri Rebelo, que vai agora desempenhar as funções de secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude. O foco agora está virado para melhorar a comunicação com organizações e líderes juvenis. Vamos cuidar da vida interna da organização. O nosso foco é melhorar a comunicação com as organizações, com os líderes juvenis, melhorar as questões administrativas do próprio Conselho Nacional da Juventude, de forma que o presidente foca-se em outros assuntos e nós melhoramos as questões mais internas. Esse será o nosso foco enquanto secretário-geral. Para as novas funções, Domingos Moma disse que o objetivo é conceder bolsas de estudos para os jovens mais carenciados. Nós assumirmos hoje o projeto para formar hoje e servir amanhã nos leva à possibilidade, digamos assim, de conceder bolsa de estudo completas e comparticipadas a nível do Instituto do Ensino Superior e dizer que nos últimos tempos vamos ter esse desafio para que no âmago de 15 institutos superiores que nós temos em convênio com o Conselho Nacional de Juventude, vamos adicionar para que, à luz da orientação que fomos dado hoje, tenhamos, digamos, uma margem completa das universidades privadas aqui, sobretudo na província de Luanda e no país, no seu ponto de vista geral. O coordenador da Comissão Instaladora da província do Icolo-Ibengo disse que o trabalho vai começar com uma radiografia para conhecer os reais problemas para dar as melhores respostas. Sabemos que a província do Icolo-Ibengo é uma extensão da província de Luanda. É um território que a gente já conhece, excepto aqueles municípios, aqueles bairros mais recônditos, que vai obrigar nós a fazer uma radiografia no sentido de poder então entender quais são os problemas que afligem a juventude daquela circunscrição. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, concedeu posse ainda a Wilber da Conceição para exercer o cargo de assessor principal do CNJ, Marcos João Pinto, para as funções de assessor e coordenador adjunto do programa Formar Hoje para Servir Amanhã. Emanuel Domingos Santos, assessor e coordenador adjunto do programa Minha Formação, Minha Empresa. Francisco Mena Beng da Costa, assessor e coordenador da Brigada de Intervenção Social Comunitária e Eleitoral. Ageu Panzo, assessor e coordenador do programa Projapron. Cláudio Gomes, assessor de informação e marketing. Alexandrina Safeca, chefe de secretaria. Teresa Nele, chefe do protocolo e relações públicas. Jorge Gonzaga, técnico de secretaria. João Ernesto dos Santos, técnico administrativo da secretaria. A estes, Isaías Kalunga desejou empenho, esforço e dedicação nas funções que lhes foram conferidas e ressaltou que um dos principais objetivos do CNJ é ter parceria com todas as universidades do país. No ano próximo, o CNJ tem que ter bolsa de estudo em todas as universidades de Luanda. Vamos trabalhar para que tenhamos em todas do país, mas no mínimo em todas as universidades de Luanda tem que ter bolsa de estudo. No âmbito desse projeto, queremos que os jovens de Cabinda ao Cunene continuem a ver o CNJ como uma estrutura que lhes vai ajudar a continuar a fazê-los sonhar. Ora, e uma turista da Moldávia que está a percorrer o continente africano de mochila às costas passou por Angola. As belezas naturais do nosso país deixaram a visitante encantada. Esta é Natália Chobanova, cidadã da Moldávia, um pequeno país da Europa, localizado entre a Ucrânia e a România, e está a percorrer de mochila às costas o continente africano. Depois de já ter estado em 16 países de África, a mochileira chegou a Angola para conhecer as belezas do país que a deixaram encantada. Natália visitou as províncias de Cabinda, Luanda, Benguela e Huila. Mirador da Leba, e aqui é o centro. Me gusta a arquitetura, a catedral. A turista realça a gastronomia nacional, com destaque para o fungo e o peixe. Sim, me gusta. É muito interessante. O paisaje, a natura, a gente, a comida,
funge, me gusta funge. Pesce, también, porque fresco. No tengo el mar en Moldavia, aquí tú tienes mar, sí, es muy diferente. El mango de Benguela, é melhor de todo o mundo. Natália Shabanova, a turista mochileira da Moldávia, está de partida para a vizinha Namíbia, mas já com saudades e promete voltar a Angola. E é desta forma que termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.